Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Eu sou o Célio, mais conhecido como Deve Célio. Estou aqui para mais um episódio 3 ou 4, não lembro, do Fale com o Estagiário. Hoje aqui nós temos o nosso convidado surpresa, meu mano Lucas. Ele culposamente ficou um pouquinho famoso nos últimos dias pela imagem do LinkedIn dele, então o pessoal aí chamou ele de estagiário sênior. Então eu trouxe ele aqui pra gente trocar um papo, trocar uma ideia e ver se ele é tão brabo assim como a gente viu no LinkedIn. Então pode se Que apresentar aí, isso. meu mano. Boa, valeu, mano. Cara, prazer, rapaziada. Eu sou o Lucas, como a série falou aí. Sou estagiário sênior, né? O nível 100 na área inicial do Tibia. Muita gente aí falou muita coisa, já até perdi o tracking aí, mas. Cara, eu sou apenas um mero estagiário perdido aí na vida, como muitas pessoas. Uma galera chegou a mandar mensagem, DM e tudo mais sobre, tipo, minha trajetória e tudo mais, aí acho que talvez seja até um bom momento aqui, um bom lugar pra esclarecer um pouco disso. E eu não sei, tipo, eu acho que eu falo agora um pouquinho sobre a minha trajetória em si, né? Tipo, acadêmica, talvez. Eu faço ciência da computação na Universidade Federal do ABC. Ah, cara, eu acho que eu já tinha te falado isso no off, né? Sério, eu não sou o cara que, tipo, naturalmente é bom com essas coisas. Tipo, matemática não era minha matéria favorita na escola, nem física, nem nada de exatas. Eu nunca fui esse cara, tá ligado? Que, tipo, sei lá, era bom nessas coisas, cresceu com um computador no útero da mãe, codando já, tipo, desde os 5 anos de idade, sabe? Nunca fui esse É cara. o Alan Turing, né? Já Mas, nasceu mexendo em tudo. então, não sou esse cara total, então acho que talvez seja até uma oportunidade pra desmistificar isso, sabe? Tipo, você não precisa ser esse cara pra entrar nos lugares que eu entrei. É só, tipo, muita sorte mesmo. Foi o que eu até falei no post que eu fiz no LinkedIn. Principalmente sorte, tá? Tipo, o segundo lugar aí, depois da sorte, vem, tipo, o desenrolar, você saber vender seu peixe. E é isso, cara. E, mano, você falou aí que você não gostava muito de matemática, esse tipo de coisa. Você não nasceu codando desde criança. Como que tipo, como que você entrou na área tech? O que te chamou a atenção? O que fez você entrar, assim, na área da programação? Boa. Cara, eu, tipo, assim, acho que também com muita galera eu fui. Apesar de não ter sido o cara de estar codando assim desde os 5 anos, eu sempre fui muito o cara dos videogames, né? Então acho que uma grande parte dos nossos pares aqui da área do TI entrou nessa área através da paixão pelo meio dos videogames ou qualquer coisa que envolva tecnologia, né? Eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito de ajudar, tipo, meus pais, parentes, com problemas relacionados a computadores, em geral. Isso é algo que eu falo nas entrevistas, inclusive, tipo, quando eu tô, tipo, na parte da entrevista com gestor, assim, tipo, geralmente perguntam, como que você, tipo, escolheu, então, essa área? Eu geralmente falo isso, sabe? Tipo, eu sempre fui essa pessoa que gostou mais de ajudar outras pessoas com problemas relacionados, coisas que eu tinha, tipo, conhecimento, assim, que não era um conhecimento comum para essas outras pessoas, tá ligado? Então, chegou na hora, tipo, do vamos ver no ensino médio, né? Ali pelo segundo ano, já começou a bater aquela incerteza, puta, o que que eu vou fazer pelo resto da minha vida? E foi meio que por exclusão, sabe? Então eu fui excluindo as outras áreas que não combinavam muito comigo. E chegou nessa parte de, tipo, putz, eu gosto, me sinto bem ajudando pessoas com problemas relacionados a computadores, gosto de videogames, tenho essa facilidade, tipo, com tecnologias em geral. Por que não tentar, sabe? E foi mais ou menos esse meu trajeto. E a sua faculdade, ela é noturna, integral? O que que ela é? Boa. Mano, eu entrei na UFBC no período noturno, mas como eu moro aqui em São Paulo, né? Sou de São Paulo capital, Zona Sul, e é tipo um trajetinho, 1 hora e meia pra chegar lá na faculdade. Nossa. Percebi em pouco tempo que era muito trevas e estudar lá no noturno. Aí eu acabei mudando pro matutino. Então eu atualmente estudo no matutino, meio período mesmo, 4 horas, 4 horas de aula, todo dia. Nossa, 1 hora porra. Você chegava o quê? Meia-noite em casa? Chegar ao pau. Não, tipo, cara, bizarro. Tipo, teve um dia que eu perdi um trem, tá ligado? Tipo, perdi uma estação e eu cheguei papo de 1 da manhã em casa. Tipo, eu peguei Caralho, todos mano. os últimos trens de todas as linhas, tá ligado? Tipo, pegava 3 linhas diferentes. A lilás, a verde e a turquesa.
eu peguei o último trem de todas essas linhas, tá ligado? Chegou uma hora da manhã em casa. Aí eu falei, mano, Nossa. não dá não. Aí coringou, né, mano? Agora fala, não dá mais. É, falei, e sem contar, tipo, os inúmeros assaltos ali que tem na região de Santo André, eu falei, melhor mudar pro Matutino mesmo e fé. Seja o que Deus quiser. Eu pergunto isso porque, mano, quando você entrou no seu primeiro estágio, você tava em que momento da faculdade? Você tava no Eu tava, começo, como é que é? eu tava bem no comecinho ainda, acho que 2022, por aí, eu entrei em setembro de 21 na faculdade. E eu ainda tava justamente pedindo essa transferência, né, pro noturno, porque tipo, eu entrei e percebi que era essa bizarrice para a logística de ir pra faculdade. Já pedi transferência e já tava aplicando também pra estágio, né? Aí eu consegui entrar no meu primeiro estágio justamente quando eu tava esperando sair o resultado da transferência de período. Então, mas o meu primeiro estágio já tava, tipo, basicamente estudando no matutino, fazendo o estágio de tarde mesmo. Aí sai, tipo, 7 horas do trampo. E bom, eu vi aqui, né, que foi no Santander. Então, como que foi você conseguir entrar, assim, seu primeiro estágio com o Santander? Como que foi esse processo seletivo? O que que você fez? Como é que foi esse processo seletivo? Como é que foi chegar no seu primeiro Então, estágio? boa. Cara, assim, você vai me desculpar aí um pouquinho, porque minha memória, velho, é de, tipo, falam que é memória de peixe dourado, né? Que é, tipo, Uhum. horrível, assim. Então, eu lembro muito pouco dessa época, porque já faz um tempinho, mas eu lembro que eu tava, justamente como eu falei, né, no começo da faculdade, e aí eu tava aplicando pra vários estágios, tipo, eu já entrei na faculdade muito com essa mente, sabe, de, tipo, preciso começar a trabalhar logo. Eu comecei a aplicar pra muito estágio, assim, pra muita vaga, até que surgiu esse do Santander. Eu lembro que era bem geralzão, sabe, tipo, não era nada muito específico, tipo, vaga, programa de estágio pra, tipo, TI. Era, tipo, programa de estágio, Uhum. segunda onda, Santander. Aí eu apliquei e o processo foi bem, tipo, o que você espera, assim, de um processo bem geral, sabe? Tipo, testes de lógica, as primeiras fases, aqueles testes bem bobinhos, assim, sabe? Depois teve uma dinâmica de grupo, que tipo, é o básico, sabe? Dão um case assim para você resolver e basicamente avaliam tipo a sua interação com os outros candidatos, como que você interage em grupo mesmo, né? Depois teve a entrevista com o gestor, que era justamente o meu futuro chefe já, né? Tinha mais uma galera também nessa parte. Tinha eu, mais os meus futuros colegas também. Mas acabou que todo mundo que eu, tipo, fiz entrevista junto passou, sabe? Junto comigo. E foi isso. E aí depois, tipo, eu acho que eu falei com a RH mais uma vez, só pra, tipo, acertar os detalhes e me colocaram pra dentro de alguma forma. Mas eu lembro que foi bem geralzão, assim, eu não tive nem, tipo, a escolha de qual área. Tipo, só me falaram, você tá meio que nessa área aqui e fé, sabe? É o que tem pra você. Saquei. Então, Tipo, varia foi bem bastante. normal mesmo. Não teve nada muito diferenciado. Não, mano. Não. Tipo, é bem geralzão. Foi isso que eu lembro, assim, dessa parte. Tipo, aí depois, bem no final, foram começando a funilar e eu lembro que só no final eu descobri que eu, tipo, tava indo pra auditoria interna, sabe? Tipo, nem tive muita escolha, assim, era o que tinha. O que que Como era faz o na primeiro. auditoria interna? Cara, auditoria interna. A auditoria interna é basicamente a terceira linha de defesa de, tipo, qualquer instituição, assim. Mas especialmente para instituição financeira. A primeira linha de defesa eles consideram que é, tipo, você, tipo, um funcionário qualquer, assim, que, tipo, você tem que gerir no seu dia a dia os riscos inerentes ao seu trabalho. E a segunda linha de defesa são as áreas de risco, né? Tipo, os times de risco específico, risco de tecnologia, risco de compliance, enfim. E a terceira linha, que é a auditoria interna, ela gerencia, ela observa essas outras duas linhas de defesa. Então a gente basicamente é uma área super burocrática, era, né? A gente era não faço mais parte dos caras, mas era uma área super burocrática assim que fazia vistoria de processos dessas outras duas linhas, sabe? Então não tinha Era muita. basicamente Você não isso. fazia, sei lá, praticamente nada relacionado a TI, programação, era mais essa parte de segurança mesmo. Então, o que eu fazia lá, tipo, a auditoria interna tem essa disposição, mas eu estava especificamente num time de automações.
que Uhum. facilitava a rotina da auditoria interna. Então, tipo, a gente fazia ferramentas que ajudavam em coisas específicas da rotina, sabe? Dos auditores. Mas, tipo, não era nada muito estruturado, sabe? Era um time muito novo e, e era tudo muito bagunçado, assim, eu lembro, pelo que eu lembro. E, mano, quando você entrou no Santander, como que foi, assim, no momento que você entrou, você continuou normal fazendo processo seletivo? Porque aí, você, tô aqui do lado do seu LinkedIn, você ficou mais Uhum. ou menos 7 meses, depois você foi pra Vivo. Tipo, nesses 7 meses ali, você continuou fazendo processo seletivo ou, sei lá, caiu no colo essa vaga Não. da Vivo? Como é que foi? Então, tipo, eu entrei no Santander, eu tava muito ainda naquela brisa de, tipo, puta, eu não tô trabalhando com o que eu quero. Eu queria muito estar codando em um ambiente, tipo, estruturado, sério. Eu percebi em pouco tempo que esse estágio no Santander não ia me prover isso. Mas mesmo assim, era uma puta de uma empresa. Eu pedi conselho pra várias pessoas, familiares, amigos, e, tipo, eles falaram, cara, tenta, tipo, uma mobilidade transversal, assim, na própria empresa. E aí eu busquei pra caralho isso, tipo, tentei falar com meu gestor, com pessoas de outras áreas também, e vi que não ia ser possível, naquele momento, uma movimentação lateral tipo, para uma área de engenharia, por exemplo, do Santander. Então, eu fiquei mais um tempo lá, tentando meio que me adaptar. Vi que não ia dar, tipo, não ia dar liga eu ficar lá, tipo, não era algo que tava me cativando muito. E aí, cara, é a parte que eu falo geralmente para meus amigos quando me perguntam que eu garotei muito, tá ligado? Eu achava que o mundo era um morango, não tinha muito uma ideia de como a vida real funcionava. Eu vi meio que esse cenário, falei, tipo, as coisas não estão funcionando como eu queria, eu pedi as contas, tipo, vazei, sabe? Nem Uhum. esperei, tipo, desenvolver mais, talvez uma possível efetivação na auditoria interna mesmo, e depois uma movimentação lateral. Eu acho que é muito a síndrome da geração Z isso, né? Tipo, a gente quer tudo muito na hora e eu fui muito assim nesse momento. E aí eu saí, e aí sim eu comecei a procurar outras coisas. Quando eu tava no Santander, eu tava completamente focado no estágio. Foquei bastante, tipo, sei lá, depois do segundo mês, assim, eu já ganhei a caminhada que não era isso que eu queria. Mas ainda assim me esforcei muito pra movimentar lateralmente, dentro do banco. Não rolou, e aí eu saí por conta própria mesmo. Falei, pô, é isso, não quero procurar outras oportunidades. E no momento que eu saí, eu comecei a procurar. E aí demorou um tempinho ainda, tipo, não sei se eu coloquei isso direitinho no LinkedIn, mas demorou um tempinho ainda pra oportunidade da Vivo cair no meu colo. Eu, tipo, fiquei um tempo, acho que uns meses, uns 5 ou 6 meses, ainda meio ocioso aí, tipo, sem fazer muita coisa, só na faculdade mesmo, até a oportunidade da Vivo surgir. E nessa da Vivo foi de cyber? E o que que um Isso. estagiário de cibersegurança faz? Nossa, cara, é uma pergunta que eu tô descobrindo agora no Nubank, que eu tô de fato em cyber, porque na Vivo eu caí de novo. É muito questão de sorte, né? E de tipo do RH te colocar no lugar certo, no lugar que tipo combina com você, tipo, realmente, sabe? Na Vivo, foi um processo muito parecido com o do Santander, tipo, eu não tive muita escolha, era um processo super geral assim. Você só escolhia lá no formulário, quero uma área de TI, sabe? Aí Mesma eles meio coisa do que Santander. faziam mesma coisa, tipo, aí o RH meio que olhava seu perfil e segundo o critério deles, te jogavam lá numa área própria, sabe? E aí, para o meu azar, eu acabei caindo numa área, sim, de cibersegurança. Fiquei super animado, né? Quando eu olhei lá a proposta, falei, cibersegurança. Fiquei também descobrindo nas últimas etapas, assim, do processo. Mas era uma área super burocrática dentro de cibersegurança. Nesse estágio da Viva, eu fiquei numa equipe de governança de vulnerabilidades. Era uma equipe que era auxiliar ao Red Team. O Red Team, esse sim é um time de cibersegurança mesmo, é um time atacante. Tipo, ele ativamente ataca a infraestrutura da companhia para descobrir possíveis vulnerabilidades da infraestrutura. Então, eu, tipo, basicamente passava. Meu time passava
informações, assim, fazia a governança das informações que o Red Team produzia. E vice-versa também, a gente produzia scans, a gente fazia, tipo, vários scans no nosso parque pra, tipo, falar, em tal lugar tem uma possível vulnerabilidade que o Red Team pode tentar atacar pra ver se vale a pena mesmo, sabe? Então era, tipo, basicamente isso que eu fazia, mas, tipo, o que eu, de fato, estagiário, eu, Lucas, fazia, era fazer PowerPoint e Excel, basicamente. Então, tipo, Você só viu os caras eu fazer, imagino. né? Eu só via os caras se divertir e eu ficava lá, tipo, moscando a maior parte do tempo. E não, sei lá, não deve ser muito da hora ficar tacando pau também na minha. Cuspindo no prato que comeu, né? Mas. Tipo, eu lembro de ter ficado bem ocioso, assim, mas por uma questão gerencial, sabe? Tipo, o meu gerente não dava não dava muito trabalho, eu, tipo, tive que meio que ir enchendo o saco dos meus colegas pra ir, tipo, vendo a rotina deles. Mas, mano, Mas, do que eu tô vendo, tipo, você fez o primeiro de auditoria, esse agora de cyber, você já tinha essa vontade de ir pra essa área, assim, de segurança, esse tipo de coisa, ou caiu não. uma vez e você foi levando? Caiu, tipo, no meu prato, eu fui levando. Eu descobri, inclusive, nessa oportunidade, nesse estágio da Vivo, que a área de segurança é um mundo completamente à parte do que eu tinha visto de TI até agora. Na minha cabeça, TI era, tipo, engenharia, sabe? Desenvolvimento de sistemas e só. Mas o mundo de segurança é um mundo completamente à parte, cara. E aí eu fiquei descobrindo isso lá. Achei muito interessante, mas eu ainda assim, muito por conta do que eu fazia no meu dia a dia também, de ficar mexendo com PowerPoint, Excel, eu queria, tipo, codar alguma coisa que fosse, tipo, muito. Que eu sentisse que eu estivesse fazendo diferença mesmo no produto, sabe? E ali, mesmo se eu estivesse, tipo, fazendo outra coisa, tipo, se eu estivesse no Red Team, por exemplo, na Vivo, eu ainda não ia estar com esse feeling, eu acho. Eu queria estar construindo ao invés de estar, tipo, cuidando, que é o que a parte da segurança faz, né? Faz sentido. Então, essa sempre foi meio que minha brisa, assim, eu acho, no quesito de carreira. Quando eu descobri que, putz, é isso, eu vou ir pra TI, eu queria meio que atuar nessa parte, sabe? Faz sentido. E a transição agora pra Mastercard foi. Como que foi também Nossa. essa troca? É Cara, a que Mastercard foi engraçado. é estagiário de Product Management, é isso? Isso. Isso, gerenciamento de produtos. Eu acho que não vai ter como, cara. Eu ia tentar evitar falar mal, cuspir no pato que eu comi aqui, mas é foda. Nesse estágio da Viva, eu também percebi bem cedo, assim, uns 2 meses de estágio, que, enfim, a disposição da equipe não estava muito favorável para o meu crescimento, sabe? Tipo, eu ia demorar muito para conseguir crescer naquele ambiente. E aí sim, eu comecei já a procurar coisa enquanto eu estava no estágio. Eu nem tentei movimentação lateral nem nada, igual eu Uhum. tinha tentado no Santander. No Santander eu, tipo, queria ficar lá. Na Vivo, eu já estava começando a procurar coisa em outros lugares, sabe? Justamente por isso, por causa dessa disposição da equipe. E aí, cara, bateu o mês 4, assim, eu fiquei 5 meses, né? Bateu o mês 4, eu já não tava aguentando mais, eu comecei a literalmente prestar pra qualquer coisa. Tipo, qualquer estágio que aparecia, nem precisava ser de TI, sabe? Tipo, qualquer coisa. E aí surgiu esse da Mastercard, eu prestei pra ele e era totalmente não relacionado. E me falaram isso durante as entrevistas, tipo, olha, você sabe que, tipo, o seu background não vai ser muito útil aqui. Você vai estar fazendo PowerPoint e Excel. Só que De de um jeito novo. diferente também. De novo, só que, tipo, vendo outras coisas e tal. E eu lembro de estar tão saco cheio, sabe, com a rotina lá na Vivo, que eu falei, cara, eu vou girar essa moeda e ver onde ela vai, sabe? Joguei a moeda pro alto, vi onde ela caiu. E foi ótimo, cara. Eu gostei de onde ela caiu. Essa oportunidade da Mastercard foi muito boa pra conseguir uma visão mais de negócio, assim, sabe? A área de Product Management é literalmente isso, gerenciamento de produto. Você, tipo, cuida de todas as burocracias que envolve um produto. No caso, lá na Mastercard eu fiquei, a princípio, na equipe de pré-pago e depois na equipe de débito, de PF mesmo, sabe? De Uhum. consumer, assim. Então,
Foi bem interessante pra ver esse outro lado, assim, do negócio, não tão técnico. Gostei bastante. E aí, tipo, uma parada que você falou que, Davi, você já estava procurando outros estágios. Tipo, quando você aplica, você, como que é esse seu processo assim, de procurar, de aplicar? Tipo, é tudo na Gulp, seu perfil no LinkedIn? Como é que é esse seu processo, Ó, sabe, de pesquisa e tal? boa. Cara, não é ciência de foguetes, tá? Sei lá, eu vou falar pra você que é bem, Uhum. tipo, bater o olho todo dia no e-mail, ver os alertas lá do LinkedIn. Eu tenho um perfil no Instagram que é de estágios, assim, que mostra vagas mais quentes, assim, de empresas grandes, Hum, que eu acompanho também. Mas é basicamente isso, sabe? Tipo, eu fico esperto com, principalmente no e-mail. E aí, se tem uma vaga que me interessa, eu aplico pelo LinkedIn mesmo. Geralmente o LinkedIn redireciona para o site da empresa. E sigo os passos, cara. Sigo o caminho das pedras que eles deixam lá pra gente seguir. E, velho, mas, tipo, pra você ter entrado assim, tipo, quando você tá falando, sei lá, nas entrevistas sobre você, vai fazer os testes, tipo, você acha que é muito mais desenrolo dessa parte ou tem, sei lá, algo que você, sei lá, você fica Uhum. vendo curso de como conversar com RH, alguma parada assim, Cara, pra é responder o 100%. pessoal que muita Sim. gente duvida. Uhum. Não, total. E é algo que a galera realmente me perguntou bastante também. E, cara, é 100% desenrolo. E nem tanto assim, sabe? Tipo, nem é algo bizarro. Tipo, você vê que eu tô até. Eu não sou o cara mais enrolado que você vai conhecer, provavelmente, sabe? Mas é muito isso. É muito, tipo, você saber vender seu peixe. E essa foi uma das poucas habilidades, assim, que eu falo, cara, de todos esses processos que eu passei, foi algo que eu genuinamente, tipo, desenvolvi bem, sabe? Tipo, eu consigo identificar isso. Não foi só sorte. Tem alguns macetes, tipo, você saber com quem você está falando, por exemplo, sabe? Tipo, você não vai é, falar, tipo, sei lá, coisas de, pô, eu quero muito vestir a camisa da empresa pro seu futuro chefe, quando você estiver na entrevista com o gestor, sabe? O cara quer saber, tipo, como que você trabalha, tipo, mais sobre você e tal. Agora, quando você estiver falando com o RH, é importante passar essa imagem, sabe? De tipo, puta, eu tô aqui porque eu acredito muito na cultura da empresa, eu acredito que esse é o lugar certo pra mim, sabe? Tipo, meio que ir jogando o jogo que eles querem que você jogue. Eu sei que é horrível falar isso, mas, tipo, eu acho que é o que a lição prática, assim, que eu tirei disso tudo, sabe? Mas, tipo, cara, de segredo mesmo, tipo, qual que é o segredo? Qual que é a senha? Não tem senha, pô. É muito sorte mesmo, sabe? Também. Eu acho que isso é uma parada que eu aprendi também fazendo estágio, porque, sei lá, velho, você faz tanto processo seletivo que você começa a ter uma noção do que é o correto pra você falar pras pessoas, né? Que o pessoal Exato. fala, você, você, sei lá, comprou o gestor, alguém te indicou, não sei o que. Tipo assim, você tem que, sabe, saber se ambientar ali. Você não vai ficar Ex- falando coisa Exato. mirabolante. Exatamente, exatamente. Eu percebi que isso foi uma parte que, tipo, a galera, geralmente nessas dinâmicas de grupo, quando colocam você contra os candidatos, que tem a comparação, tipo, brutal, assim, é geralmente o lugar que a rapaziada meio que mais peca, assim, sabe? Tipo, é onde eles deslizam mais. Então é ficar tranquilo, tipo, entender que todo mundo ali tá meio que no mesmo nível, sabe, tecnicamente, e dar o seu melhor, por mais genérico e coach que isso pareça. Dinâmica em grupo é doideira, né? Porque eu acho que o pessoal acha que quem se aparecer mais é que vai conseguir a vaga, né? Então, Não, os total. caras começam a falar muito, começam a falar em cima de todo mundo e Uhum. E aí, tipo, acaba se queimando. Aí foi algo que eu fazia bastante também. Eu, tipo, era o cara que. Eu era esse cara que falava bastante, que queria ser o centro das atenções no começo. Mas aí, tipo, com a experiência você vai aprendendo que, tipo, você vai meio que tirando a temperatura do local, sabe? De caso a caso. É isso, cara, é muito caso a caso. Tudo é muito caso a caso. Não tem muito como generalizar, sabe? E aí você ficou um ano, basicamente, na Mastercard, e aí Isso. você decidiu sair, como que foi? Ou depois você passou no Nubank, você já pediu as contas, como Boa. que foi isso?
Cara, a Mastercard foi um caso muito específico, né? Como eu disse, todos foram muito específicos, mas a Master eu adorei a experiência que eu tive lá, foi muito importante para o meu desenvolvimento. E só que o processo deles, a estrutura deles é muito particular, né? Não sei, acho que por ser uma empresa gringa e tipo, meio que tá importando, sabe, o modelo aqui pro nosso país, vem meio estranho. Eu digo isso porque, tipo, o próximo passo do estagiário lá dentro era o trainee. Tipo, a gente obrigatoriamente tinha que prestar o processo de trainee como próxima fase. E eu prestei esse processo interno mesmo. Era bem, tipo, ficava uma pressão enorme, assim, durante todo o seu período de estágio, sabe? Tipo, você tem que fazer tudo certinho, porque tudo meio que contava pra avaliação final, Uhum. pra você ser aprovado como trainee. E também tinha um dia, tipo, um dia D, assim, sabe? Que a gente tinha que apresentar um case pra liderança, tipo, pra todas as lideranças lá da Mastercard. E. É, eu tentei prestar esse processo, dei o meu melhor, realmente, mas não deu. E mesmo se tivesse dado, cara, eu me deparei com essa decisão mais pro final do estágio, né? Mesmo se tivesse dado, o processo aqui no Nubank também tava avançando, né? E o dilema, tipo, se eu for aprovado no trainee da Mastercard, eu continuo na Mastercard ou eu vou pro Nubank? Pra estágio, sabe? Ainda mais um estágio pra conta. E eu acho que mesmo se eu tivesse sido aprovado, eu iria pra cá, sabe? Porque é onde meio que eu sempre quis estar, assim. Tipo, era uma vaga específica de engenharia, numa puta empresa proeminente aqui do Brasil. Então, eu lembro no começo da faculdade, inclusive, de eu, tipo, visar muito o Nubank, sabe? De tipo, caralho, eu queria muito trabalhar lá. Parece muito da hora, tipo, o dia a dia, a cultura dos caras. Então, eu acho que eu virei aqui da mesma forma, assim. Em algum Desculpa, eu perdi a sua desses. pergunta. Não, Você mas. tinha falado, eu não sei se eu respondi. Não, foi boa. E aí, em algum desses estágios, o que eu vi muito no Twitter quando postaram esse seu currículo, tipo, em algum momento desses estágios, o pessoal chegou a questionar, tipo, você, por exemplo, sei lá, na Mastercard, você já passou em 2 estágios. Tipo, em algum momento foi falado que isso era mal visto. Que Nas entrevistas, chegaram a perguntar algo relacionado? cara, nunca, por incrível que pareça, nunca perguntaram. Eu acho que, tipo, tem muito esse mito, né? Não sei, pra mim parece meio mito, pra ser honesto com você. Do pessoal achando que, tipo, o recrutador do RH meio que tem esse olhar, sabe? De, tipo, esse olhar mal visto pra alguém que tem muitos estágios ou muitas experiências passadas e tal. Mas na minha experiência, não falaram em nenhuma delas sobre isso. Acho que muito porque viram que é estágio, cara. Tipo, o pessoal meio que tá aí pra. Todo o propósito do programa, sabe? Tipo, você meio que se achar e vendo qual área mais combina com você e se achar em um lugar pra você se aprofundar. Por vários detalhes da minha trajetória, eu não consegui achar esse lugar ainda. Espero que seja aqui no Nubank. Dedos cruzados, eu vou trabalhar muito pra que seja. Mas tipo, não é tão sério assim, sabe? Igual o pessoal faz parecer, eu acho. Mas eu acho que também o pessoal tem muito isso de que, sei lá, você entrou no emprego e é como se fosse, sei lá, um time de futebol, né? Você não pode É, sair mais, tipo, é um uhum, absurdo você querer uma- sair, sabe? exato, assim, tipo, um contrato de vida, assim, não aconteceu comigo, cara, pelo menos não até agora. E agora no Bank, então, eu sei mais ou menos como foi o processo, então, tipo, Hum. qual que foi, como eu posso dizer, qual que foi, sei lá, o que você destaca, assim, nesse processo do Nubank, que agora é o seu último estágio, né, da sua experiência no Dedos momento, cruzados. como é que é? Amém, pra isso. Meu último estágio, por favor. Chega. Pode ser que seja, né? E aí, tomara que seja. E aí, o que Sim. você destaca, assim, que foi primordial para você passar? Porque sei que foi um processo com milhares de inscritos. O que você acha aí que nesse processo foi de diferente? Mais uma vez. Boa. É, cara, pra ser honesto com você, eu acho que talvez minha síndrome do impostor fale um pouco mais alto aqui, tá? Mas eu diria que foi muita sorte de novo. Eu não vi, tipo, nada diferente do que eu fiz. O que eu posso dizer é que esse foi o processo mais difícil que eu prestei.
Eu tinha prestado ele, tipo, acho que as 2 edições anteriores eu prestei, e eu fiquei na parte do Hacker Rank, Uhum. que é justamente a parte mais técnica, assim, eu patinava muito nessa parte. Por algum milagre, essa vez milagre não, eu também, tipo, eu estudei bastante, sabe? Tipo, fui atrás de ver, tipo, quais eram meio que o perfil das questões que caía, tipo, qual eram os assuntos meio macros, assim. Eu lembro que era, tipo, geralmente estrutura de dados e algoritmos, sabe? Uhum. Dei uma estudada nisso e meio que passei dessa fase, né? Da que eu não tinha passado as 2 outras vezes que eu tinha tentado. Ah, então foi bem difícil. Foi tipo o processo mais difícil que eu prestei por causa disso, porque é muito técnico, sabe? E aí depois teve a fase do pair programming. Essa foi bem treta também, de tipo codar ao vivo, coisa que eu nunca tinha feito assim num ambiente, tipo, valendo alguma coisa, sabe? A sua área que você entrou é engenharia de Então, software ou data science? engenharia de software, né? Boa. E tipo, foi treta, foi muito treta por causa disso, foi bem técnico, sabe? Uhum. Ah, mas isso Então, aí é bom isso. Eu sempre falo bastante nos meus perfis pessoal estudar estrutura de dados porque é uma parada que vai te abrir portas e é um total. conteúdo que infelizmente toda Big Tech aí cobra. Um total, E cara, sim. Mas, tipo, você tinha perguntado o diferencial, né? Eu acho que o diferencial dessa parte foi do processo do Nubank, talvez tenha sido, cara, o gestor. O gestor que eu caí, de novo, sorte. Foi sorte, de certa forma. O gestor que eu caí foi tipo, muito gente boa, assim. Inclusive é o gestor que é o meu chefe hoje, né? Rainer Alves, incrível. Ele me deixou super tranquilo durante a entrevista, tipo, final, assim. Era, tipo, a entrevista com o gestor e depois uma com o RH, né? É, Ele me deixou super tranquilo e eu, tipo, consegui apresentar super bem, assim, o meu pitch pra ele, do porquê ele devia me contratar. Um cheat code que eu sempre uso, que eu acho que, enfim, vou revelar meu as na manga aqui, é nessas entrevistas com o gestor, tipo, um one-on-one, assim, eu sempre levo uma apresentação, tipo, um PowerPointzinho, uma apresentação caralho. pessoal, tipo, minha. Falando, tipo, básico, não é? Tipo, básico do básico. É tipo o seu currículo meio que enfeitado de uma forma diferente, apresentado de uma forma diferente. Ele meio que já sabe o seu currículo, então eu coloco, tipo, algumas coisas outra, tipo, além do técnico, sabe? Tipo, meu nome é Lucas, sabe? Tipo, tudo isso num Canva, num PowerPointzinho. Meu nome é Lucas, aqui estão os conhecimentos técnicos, eu gosto muito de gatinhos, sabe? Tipo, eu gosto muito de Uhum. jogar também, tipo, uma coisa meio Se aproximar também mais com o cara, né? exato, tipo, mais humana, assim, e tal. Até ajuda você a ter um roteiro do que você falar nessa parte. E aí, no meio dessa apresentação, eu coloco coisas que geralmente perguntam. Tipo, puta, seus pontos fortes, fracos, por que você quer trabalhar no Nu especificamente, sabe? Geralmente perguntas que eles estão interessados em saber a resposta. Aí eu, tipo, tento prever ela, sabe? Não, boa, boa. Não, essa dica é boa, velho. Porque quando eu fui no seco, então é uma boa de Eu fato sei que ter é um bem mais pitch. difícil. Eu fui bem. Tipo, ia bem no seco também, mas eu peguei essa call de uma amiga minha da faculdade, um anjo também. Ela me ensinou esse esquema e foi algo que me ajudou bastante também. Mas não é só isso, é tipo também você. Não adianta nada você ter o PowerPoint bonitinho lá se você não souber ir liderando a conversa também, sabe? Saber falar de você, né? Não, boa ideia. Essa dica foi boa. Vou, vou levar pra vida. Boa. E, cara, deu pra falar bastante. Vou fazer uma pergunta aqui final, acho que mais pra gente finalizar. Todo mundo elogiou seu currículo, muita gente e coisa, mas, tipo, sei lá, tem algum momento, alguma derrota que você teve aí na sua caminhada profissional aí que um dia que você sentiu assim, cara, pô, que merda. Algum momento assim que, sabe? Olha, cara, boa pergunta. Nossa, eu não. Eu acho que eu nunca paro o tanto que eu deveria pra pensar nisso, porque tem tantas derrotas no caminho, sabe? Tipo, tem tantas Uhum. pequenas derrotas no dia a dia que você pensa, puta, velho, é isso?
será que eu tô no lugar certo? Será que isso aqui é realmente pra mim? Eh, teve tantos pequenos momentos assim, mas acho que não teve nenhum tão grande ao ponto de me fazer desistir do que eu meio que tava tão obcecado, sabe? Eu tenho, aí falando um pouco mais pessoal, assim, eu tenho objetivos pessoais muito bem definidos que desde sempre, sabe? Desde, tipo, da minha adolescência, assim, que eu quero perseguir e eu tenho, tipo, o caminho pra chegar até lá. Então, tipo, nada foi tão punk ao ponto de me fazer, tipo, perder o foco desse objetivo final. Então, acho que não, nada tão fodido assim pra eu falar, puta, perdi aqui, sabe? Só o comum mesmo de síndrome do impostor, ansiedade, afins, bem padrão da nossa geração, mas. Não, cara, gostei muito. Acho que deu pra perguntar bastante, deu pra esclarecer bastante, desmistificar, né, que você também é uma pessoa comum, não é como o pessoal tava Sim, pintando, total. né, Não, total. Não tem nenhum QI, não teve nenhum QI, rapaziada, aí, quem indica, tá ligado? Foi bem na raça. na sorte, na raça. Foi isso. Então, finalizar aqui e Uhum. agradecer aqui a sua presença, Lucas. Muito obrigado pelo seu tempo, agradecer pela disponibilidade. Vou deixar as minhas redes sociais em algum lugar da tela. Provavelmente o Lucas não vai querer, então, se ele quiser, eu deixo a dele em algum lugar, mas enfim. Agradecer pelo nosso estagiário sênior. Se você quiser dar alguma palavra aí também de finalização. Cara, bem coach mesmo, mas não desistam. Não desistam dos seus sonhos. Tenham, tipo, objetivos muito claros na mente de vocês. E não. Vejam eles até o final, sabe? Tipo, tenham essa obsessão. Obsessão sempre ganha do talento. Isso é inclusive o slide final que eu coloco nessas apresentações pessoais que eu faço, que é a frase do Rock Lee, tipo, o trabalho duro sempre vence o talento natural. Eu acredito bastante nisso. Então, é isso. Nunca desista nos seus sonhos. Bem genérico. Então, muito obrigado a você, Lucas. Obrigado a você que assistiu. Então, tamo junto. Até mais.